Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 10, Entendimento. No capítulo número 9, nós fechamos, que é a história de Silas. Ele contava então sobre todos os dramas que ele viveu devido à ganância, à ambição que ele tinha na sua última existência terrena, quando ele então, ambicionando a herança de seu pai, já que a mãe havia desencarnado, vendo o pai se envolvendo com uma outra mulher para estabelecer um novo casamento, e ele então vendo ameaçado o interesse que ele tinha de receber toda aquela herança, então criou uma situação fazendo com que a jovem fosse assassinada, ele próprio sendo também morto acidentalmente, o pai cometendo suicídio. Então acabou criando uma situação extremamente dolorosa para todos eles, inclusive o primo envolvido também naquela trama que ele simulou de uma suposta traição com a então madrasta, E ele contava para nós aqui no final as grandes dificuldades que ele vem enfrentando para poder resolver essa situação de reencontro e de reequilíbrio que, embora hoje Silas apresentasse, hoje no presente do livro, naquele período ele apresentasse já um esclarecimento, uma sabedoria, inclusive como grande trabalhador lá da Mansão da Paz, ele ainda tinha essa pendência para resolver. E dependia daquilo que era mais difícil, que foi exatamente a forma como ele concluiu para nós aqui a parte do livro, dizendo que o reencontro com aqueles com quem tinha pendência era ali a parte mais difícil, principalmente porque cada um, vivendo ali experiências diferentes, em locais diferentes, muitas vezes em períodos diferentes, provoca-se então um desencontro muito grande entre todos. E aí então aqui no final, André Luiz levanta aqui algumas questões, porque Clarindo e Leonel, que eram aqueles dois espíritos, tio de Luiz, que era o jovem encarnado, e esse Clarindo e Leonel, então ambos sendo ali obsessores, sendo obsessores, eles ouviam então esse relato de Silas e acabaram se sensibilizando com isso, porque eles próprios, enquanto Silas contava que no passado ele criou aquela situação, nesse presente os próprios obsessores criavam uma nova situação, sendo que já seria possível começar a reconstrução, apesar de todas as dificuldades que eles criaram. Bom dia, embaixador. Então aqui no final ele diz assim, compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os próprios méritos. Então aqui nesse caso, como foi colocado anteriormente, muitas vezes você, através do trabalho que é feito, nós vimos isso quando André Luiz e Hilário e não era Silas, era o outro trabalhador que eu me esqueci o nome dele, eles então visitaram aquela pequena vila fora da colônia e encontraram aquele trabalhador que morava naquele casebre. A instrução final daquele capítulo era exatamente que mesmo que você tenha suas pendências, mas você trabalhe em auxílio do próximo, você angaria para si próprio benefícios que vão ajudá-lo no seu futuro. Então aqui nós vemos a aplicação, porque Silas não tinha, a princípio, aqui pelo que se mostra para nós, nenhuma obrigação com Clarindo e Leonel, mas através desse auxílio ele mesmo se fortalecia para enfrentar os desafios futuros que vinham ali ao seu encontro. André Luiz conclui aqui para nós: muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? O pai nesse caso, que acabou cometendo suicídio. Onde viveria sua abnegada genitora? Genitora nesse caso era a nossa Alzira, que trabalhava em benefício de todos ali, tanto de Antônio Olímpio, que era o pai dele desencarnado, como não, nesse caso era dos outros, mas ali a genitora dele próprio, e também esperava despender ainda longo tempo à procura da madrasta infeliz. Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Então aqui a autoridade moral fazia com que
todos eles, né, ficassem em silêncio diante de Silas, para não fazer nenhum tipo de especulação, né? Então, como eu contei com vocês, as personagens que nós estamos estudando é exatamente ali Luís, que é o jovem encarnado ali, jovem não, né, por volta de 40 anos, encarnado, muito apegado ao dinheiro, sendo obsediado pelos tios desencarnados, que também perseguiam o pai que havia desencarnado e a Alzira, que havia sido assassinada por eles, provocando um acidente naquele lago que nós estudamos, né? Então, existe ali uma trama muito grande envolvendo cada um das personagens. André Luiz diz assim, né? Apenas tive coragem para considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Você tem razão, André, comentou Silas, generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E sorrindo, por isso mesmo recomendava Jesus às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. É que espírito algum penetrará o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar os nossos desacertos enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas, quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Então ele comenta exatamente a dificuldade que existe quando então um grupo comprometido se dispersa, cada um seguindo ali a sua trilha evolutiva, né? Então, muitas vezes aquele que se encontra como devedor tem grande dificuldade de encontrar aquele que é o seu credor, principalmente porque ele já se desenvolveu, né? Então, por exemplo, num caso de duas pessoas, uma apresenta um conhecimento espiritual, uma evolução moral, e o outro, então, é aquele que é o algoz. Quando, então, esses dois indivíduos se separam, aquele que tem uma elevação moral, ele vai seguir o seu caminho. Mas aquele que é o devedor, aquele que se tornou o algoz, ele vai ter que percorrer um caminho atrás daquele a quem ele deve. E nem sempre eles estão no mesmo caminho. É a situação que nós encontramos aqui agora, quando Silas, então, pretendia reencontrar aqui a madrasta, a quem ele prejudicou, mas ela então se encontrava em outro caminho. Nós não sabemos se é um caminho melhor ou um caminho pior, mas eles se encontram separados. No próximo capítulo que nós temos aqui, deixa eu ver, a ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos no dia seguinte. Logo após voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara melancólico em expressivo silêncio. Então, natural aqui, né, depois de Silas fazer essa retrospectiva da própria história, porque a gente lembra que história dessa natureza, com tamanha profundidade, o espírito não apenas se lembra dos fatos, mas também afloram todos os sentimentos, as emoções que ele viveu naquele passado. Acontece com todos nós. Basta que nós aqui paremos e comecemos a lembrar de uma situação dolorosa para nós, que também os sentimentos chegam, e vem então aquele sentimento melancólico, aquele sentimento depressivo, angustiante, de raiva até mesmo, né? Então, até mesmo no caso das lembranças felizes também. Quando nós temos na nossa memória ali aquela paisagem agradável, feliz que nós vivemos, naturalmente aqueles sentimentos também voltam. Não é à toa que nós nos pegamos sorrindo sozinhos, né? Bastando apenas se lembrar de alguma coisa que nos trouxe prazer. E ao mesmo tempo também aquela expressão triste, aquela expressão dolorosa, quando então fatos do passado também afloram. Imaginemos
dessa intensidade, uma história com tamanha profundidade, tamanha complexidade, com tanto sofrimento causado por esse espírito, motivado por um sentimento tão negativo. Bom dia, Osmar. A gente colocou isso só se passa com a última encarnação, imagina as anteriores, né? Pois é, esse é um dos critérios que os espíritos trazem para nós quando nós falamos sobre estarmos no mundo espiritual, a recordação do passado no mundo espiritual. Existe para nós aquele bloqueio dessas lembranças anteriores e nós só conseguimos ter essa profundidade nas nossas recordações quando estamos em plena harmonia com as leis divinas. Do contrário, nós temos essa proteção, esse bloqueio que impede exatamente que nós voltemos em passados distantes, né, que trariam para nós certamente uma avalanche de lembranças e pensamentos de muito sofrimento. Então a gente fica ali focado principalmente naquilo que é mais imediato, né, na nossa última existência. Ele colocou, né, eu não consigo perdoar. A gente tem que lembrar, né, inclusive nós já estudamos sobre isso também, que o perdão não é simplesmente algo que nós desejamos com simplicidade e realizamos com facilidade. O perdão ele é um processo, e ele começa principalmente quando nós, e essa é uma orientação trazida para nós por Hamed, né, espírito amigo, através de Francisco do Espírito Santo Neto, quando ele traz uma mensagem dizendo para nós, aprendendo a perdoar. E ele dá como orientação inicial que a melhor forma de nós começarmos esse processo é nos mantermos em distância psíquica daquele a quem nós temos ali essa dificuldade, ou seja, me manter distante. Se eu convivo com essa pessoa, evitar ficar alimentando aquilo, remoendo aquilo, mantendo aquela distância dos interesses. Se por acaso é uma distância geográfica, que essa distância fique para que as coisas vão se acalmando dentro de nós. Não é algo fácil de se fazer. Não adianta a gente imaginar assim, porque fulano perdoou e eu não consigo perdoar, então eu sou pior do que ele. O perdão é sempre um processo. E depende muito das experiências de cada um. Então o primeiro processo, o primeiro passo desse processo é começar exatamente a manter essa distância, a evitar que esse sentimento nos prejudique, porque quando nós somos afetados por essa mágoa, por essa decepção, a tendência é nós nos endurecermos cada vez mais. Então as coisas começam primeiro dentro de nós, para depois nós termos uma relação com o outro. Muitas vezes uma situação de perdão, ela pode durar uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, depende de cada um. Porque o processo, para cada um, ele tem ali a sua profundidade, né, e a sua extensão dentro dessa linha do tempo. Então o importante é nós darmos o primeiro passo para começarmos a trabalhar as coisas dentro de nós e esperar que naturalmente as coisas vão se reajustando. Então não fiquemos, né, com essa ideia de que não consigo. O primeiro passo sempre é possível. E se for possível acelerar cada vez mais essa aproximação no sentido do perdão. Porque lembrando que o fato de você perdoar alguém não significa que você se tornou melhor amigo dele. Você pode, né, simplesmente dizer, olha, eu perdoo aquilo que você fez, eu não quero mais alimentar esse sentimento dentro de mim, mas eu vou seguir meu caminho e você segue o seu. Porque a ideia que a gente tem do perdão é abraçar, beijar, sentar à mesa com aquela pessoa e começar a trocar figurinhas com ela. As coisas não funcionam assim. Então nós temos inclusive no próprio ensinamento do Evangelho dizendo, amai os vossos inimigos. E nesse caso, né, Jesus, né, Kardec inclusive ele aprofunda um pouco mais esse esclarecimento, dizendo que esse amor aos inimigos não é esse amor que nós temos pelos nossos afetos. É esse amor universal, né, de não desejar o mal para nós, não desejar o mal para ele, compreender que ele também tem as suas imperfeições, que o sofrimento que ele causa para os outros é um sofrimento que ele causa para ele próprio. Então toda essa compreensão que a gente vai ampliando é o começo desse processo de perdão. Então é aquela história, né? Não tenhamos pressa, mas também não deixemos de trabalhar por esse processo. André colocou, né, pode levar anos e anos, né, mas quando se consegue é uma libertação, né, exatamente porque o perdão é a libertação de nós próprios, né. Dudu colocou, e essa angústia pode ser motivo de brechas, né, sim, né, e cada vez mais quando nós vamos nos expondo a esses sentimentos negativos, nós também criamos prejuízos para nós, né. Osmar colocou, há muito mais perdão verbal do que de coração, né. O perdão é o perdão por si só.
né? Somos nós que criamos essas máscaras, né, para fazer com que as coisas fiquem do jeito que nós queremos, né? Mas no fundo, a gente sabe que o perdão é sempre verdadeiro. E a Jane colocou, né, conheço um menino que tem dificuldade de estudar o Evangelho ainda encarnado, né, mas é um excelente amigo. Inteligente, apoiador, estudioso, né, o que falta só ele sabe. E nós só apoiando e incentivando, né, pois é. Estudar esse Evangelho é uma coisa complicada. Mas faz parte do cada um com o nosso aprendizado, né. Vamos lá então, capítulo número 10, entendimento. Eu sei, eu entendi o recado. Né? Mas depois cada um tem a sua dificuldade, né? Muitas vezes o intelecto é muito mais fácil do que trabalhar os sentimentos, né? Mas vamos lá, o importante é nós darmos sempre aqueles passos, algumas vezes lentos, algumas vezes acelerados, né? Então a gente vai em frente. Entendimento, né? Aliás, esse é um dos motivos, inclusive, né, que, como nós já estudamos outras vezes, no livro Recordações da Mediunidade, da dona Ivone do Amaral Pereira, o Dr. Bezerra de Menezes, na introdução do livro, traz um recado para nós dizendo, né, que os romances mediúnicos vieram exatamente para poder fazer uma releitura daquilo que foi trazido nos livros da codificação, que não acabou encontrando as facilidades para o nosso aprendizado. Então os espíritos começaram então a contar histórias, trazendo para nós todos aqueles conceitos, tanto os conceitos científicos, como os conceitos morais, como os conceitos filosóficos, né? Então, através dessas histórias, na verdade, tudo que nós estamos estudando e compreendendo todos os processos e todas as ações que se alinham com o Evangelho, nós estamos estudando o Evangelho, só que agora em forma de romance. Então, se o nosso estudo ele traz para nós grandes aprendizados nesses romances, nesses capítulos que nós vamos lendo, significa que nós estamos estudando os livros da codificação, só que vendo na prática, e não apenas na teoria. Né? Então, na verdade, nós estudamos os evangelhos todos os dias, estudando todas as obras, estudando todas as histórias. Então, são formas diferentes de estudar o mesmo conteúdo. Né? A Angelina colocou, né, ele estava nos ensinando a perdoar todo dia, né? Sim, né? Então é o ensinamento que é mais valioso para nós. Vamos lá então, entendimento, continuando. Pois é, Jane, né? Mas antes da gente continuar aqui, né, as parábolas tinham a mesma função do que os romances têm hoje. Os romances atuais são as parábolas, né, daquela época. Então é uma forma de dizer aquilo que diz respeito às leis de uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma objetiva, só que agora com mais facilidade para o nosso entendimento. Mesmo que nós queiramos, né? É até muito interessante perceber que nós temos muitas pessoas que têm ali um grande intelecto para poder analisar os conceitos dos evangelhos, os conceitos dos livros técnicos, né, como é o caso do Livro dos Espíritos, mas tem uma dificuldade enorme de pôr em prática. Uma dificuldade enorme de fazer isso. Porque é muito mais fácil a gente analisar tecnicamente do que a vivência disso tudo. Então os romances trazem exatamente a forma como isso acontece. Quando nós lemos aqui, por exemplo, uma história que envolve obsessores, em que os obsessores desejam depois, né, a reconstrução, a transformação e o perdão, nós estamos lendo os mesmos textos lá, por exemplo, do Evangelho, né, amai os vossos inimigos. Então são formas práticas de entender aquilo que vem na teoria. Capítulo 10, entendimento. Na noite imediata, em seguida a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. Lembrando que depois que eles estiveram na fazenda, na convivência, né, com Clarindo e Leonel, o Silas contando a sua própria história, eles voltaram para a Mansão da Paz, que era ali a sede, né, dos trabalhos que eles estavam desenvolvendo, e aí então a continuação da tarefa junto àqueles espíritos, inclusive a Luiz, que era ali o encarnado. De regresso ao lar de Luiz, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera, e como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguravam-se-nos ambos sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Lembrando que se no início
né, o cenário que eles encontraram naquela fazenda. Eram esses dois obsessores que lideravam ali um grupo, né, um grupo de muitos espíritos que eram gananciosos, que eram ambiciosos, que aprofundavam e intensificavam essa ideia do apego ao dinheiro de Luís, e quando eles chegaram, eles foram então observados com muita desconfiança e com muita resistência. Depois então dessa influência que Silas exerceu sobre esses dois, que eram os responsáveis por esse processo de obsessão, eles então agora, como foi colocado para nós, receberam com discrição e carinho. No começo, endurecimento e desconfiança. Agora, discrição e carinho. Então o processo começou já a transformar. Ele podia até continuar sentindo o mesmo ódio, a mesma perseguição por Luís. Mas diante de Silas, que apresentou para eles então, exerceu sobre eles essa influência moral, com a autoridade que ele apresentava, já tinha então uma recepção diferente. Afigurava-se-nos, como foi colocado aqui, sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara. Então aquela história ficou ali fermentando na cabeça deles durante aquela noite, né, de um dia para o outro. Em casa do situante, o quadro não se alterara. Luís e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a carestia da vida e os negócios infortunados. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Então, se antes eles influenciavam Luís para sempre ter aquela visão pessimista, negativa das coisas, agora essa visão era apenas de Luís e das pessoas que trabalhavam na fazenda, falando sobre a praga na plantação, a doença dos animais, os problemas econômicos que o rádio noticiava naquela época, já que o rádio era o veículo de comunicação, mas aí era coisa deles, porque os dois já não exerciam, eles não provocavam essas ideias. Então isso mostra exatamente a evolução. Eles estavam ali presos pelo interesse, presos pelas vibrações, mas eles já não agiam. Mas lembrando que os outros espíritos continuavam presentes. E esses sim não tinham qualquer interesse em se desprender, porque para eles ali estava tudo do jeito que eles gostariam, né, que eles gostavam. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-os com lhanheza de trato a acompanhar-nos. Então, percebendo aqui que o Silas focava agora nos dois, não chamava atenção para a visão negativa de Luís, para o problema que ele tinha de apego ao dinheiro, nada disso. Apenas observando os dois. Ou seja, vem cá que nós vamos conversar. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Findos alguns minutos, chegamos ao vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas em saudação fraterna e o nosso dirigente nulo apresentou atencioso. Esse é o nosso companheiro Ludovico, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância, a benefício de alguns enfermos de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos irmãmente, né? Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando. E a nossa irmã Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim, concordou o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhes são desfechados
pelos perseguidores, durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio e aconselhável. Então, Laudemira, uma encarnada, grávida, sendo obsediada. Bom dia, Miriam, bom dia, Brás. Continuando, vamos lá. Nosso amigo mostrou funda preocupação a Vincalho, semblante habitualmente calmo, e ajuntou: uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Aqui então, o que é importante observar, ela estava grávida, o processo obsessivo estava trazendo para ela complicações na gravidez, a cesariana seria ali o procedimento cirúrgico adequado àquela situação, mas que traria problema para gestações futuras. Mas na programação reencarnatória ela teria ainda mais 3 filhos programados. Então, por causa daquele processo obsessivo, caso ele atingisse ali o seu objetivo, nós podemos imaginar então o problema que isso geraria numa programação reencarnatória envolvendo um grupo que precisaria reencarnar, precisaria se encontrar todo mundo junto, e aí então mudaria completamente a situação. Adiaria para a reencarnação futura ajustes que eram muitas vezes urgentes e emergentes, e emergenciais nesse caso, né? O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou: creio então que não há tempo a perder. E aqui só para a gente lembrar que nós estamos vendo aqui um projeto de trabalho desenvolvido por Silas e por todos esses espíritos para ajudar aquela jovem. E é claro, a gente tem aquela expectativa de que tudo vai dar certo, de que todos ali vão conseguir resolver, né? Ok. Então, ali todos, né, o projeto vai ser bem sucedido. Mas nós estudamos numa outra obra também de André Luiz, que mostrava uma jovem que tinha uma gravidez planejada, uma gravidez dentro de uma programação reencarnatória, mas ela não queria a gravidez. E ela então ele tinha os excessos da bebida, os excessos da boemia e tudo mais, e aquilo acabou gerando, infelizmente, os espíritos ali, apesar do trabalho que eles faziam, eles não conseguiram manter essa gravidez, e ela acabou abortando. Então nós vemos que, embora nós leiamos muitas vezes aqui uma história que traz um final feliz, nós já lemos também histórias em que as coisas não acontecem da forma como nós esperávamos. Como acontece, por exemplo, em casos de influências espirituais em indivíduos com tendências suicidas. E aí, então, de imediato, nós começamos a ler um capítulo do livro que fala dos espíritos influenciando aquela pessoa que tem essa tendência, e aí, de repente, ela muda o modo de pensar dela, vem espíritos ali para ajudar e tudo mais, e todos acabam felizes para sempre. Mas nós já lemos histórias também em que o indivíduo tem essa tendência suicida e ele comete o suicídio, apesar das influências que todos ali desejavam. Basta a gente lembrar, por exemplo, que nessa história que nós estamos acompanhando de Silas, não de Luís, mas o que Silas contou, quando ele então elaborou aquela aparente traição da madrasta, para que o pai dele flagrasse a jovem com o primo naquela situação que dava aquela impressão de traição, quando o pai então envenenava a jovem, já que ela tomava um remédio por causa de depressão, por causa de todo aquele transtorno depois do flagrante que acabou acontecendo, espíritos certamente influenciavam também o pai para colocar veneno, para que ele cometesse o assassinato, e outros espíritos também trabalhavam para que ele não fizesse isso. Mas isso não foi relatado na história porque o foco não era esse. Silas apenas contava aquilo que aconteceu com ele. Mas nós podemos imaginar a quantidade de espíritos durante aquela encarnação de Silas, envolvendo o pai, envolvendo a madrasta, a quantidade de espíritos que estavam atuando de um lado e de outro ali durante aquele processo. E ali, como nós vimos, né, se o assassinato aconteceu,
Se o Silas acabou desencarnando também, se o pai cometeu suicídio, olha só quantas situações frustradas que os espíritos não conseguiram reverter. Então, nos livros que nós lemos aqui, nem tudo é final feliz, porque a realidade não é a realidade feliz no mundo de provas e expiações. É uma realidade muitas vezes triste, é uma realidade que muitas vezes é possível ajudar ali aos trancos e barrancos, com grande dificuldade. Então, o que nós lemos aqui são histórias que mostram a realidade da vida. Mas nós acompanhamos aqui nesse caso situações em que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, que eventualmente eles acabam sendo bem-sucedidos. Né, Márcia? Bom dia. E continua. Silas tomou-nos à dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se levantava aflita. Simpática matrona de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Nossa irmã, esclareceu o prestativo, será novamente mãe, em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acompliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-lhe, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, que com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Então vemos aqui um projeto reencarnatório extremamente complexo, envolvendo ali, né, inimigos do passado, tantos sofrimentos que ela causou, porque nós lembramos, né, que se ela atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente, ela teve ali um envolvimento direto com aqueles com quem ela tinha contato e indireto com o projeto, por exemplo, um projeto político que se elaborou em benefício de uma comunidade, que ela também prejudicou. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiemos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. André Luiz, como sempre, curioso, né, querendo saber um pouco mais da história de cada um, acabou então ali sendo chamado a atenção porque o momento era de trabalho, porque o parto já se encontrava ali, né, em processo de execução. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam, surpresos, convocou-nos, a Hilário e a mim, para o socorro imediato. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que pouco a pouco se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Então aqui deu certo, né, porque a cesariana poderia comprometer a saúde uterina dela para novas gestações que estava programada no seu projeto reencarnatório. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete com o êxito necessário. Puséramos-nos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas com ar respeitoso se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir
ao que o assistente respondeu sem pestanejar. Sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal conquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Aqui lembrando, né, que Silas, no seu passado, lembrando da história dele, como ele e o pai tinham uma tendência ao apego ao dinheiro, à riqueza, a mãe de Silas, né, que contou para nós aquela história, a mãe de Silas acabou então influenciando-o para que ele fizesse uma faculdade de medicina, para que, através do exercício da profissão, ele se sensibilizasse com a dor dos outros, com a solidariedade, saindo daquela visão, né, de tão materialista que ele tinha. Depois de se formar, a mãe havia desencarnado enquanto ele cursava a faculdade, ele então terminou a faculdade, mas como ele era de uma família muito abastada, né, uma família com um patrimônio significativo, ele acabou então se formando, mas ele não exerceu a medicina. E aí então, se apegando ao dinheiro, ele elaborou toda aquela trama, né, como a gente já viu aqui, envolvendo a desencarnação do pai, da madrasta, dele próprio e tudo mais. Aqui agora então, como a gente vê, ele tinha comentado que na encarnação futura dele, na próxima reencarnação, ele novamente se dedicaria à medicina, para poder fazer valer a pena aquilo que ele poderia ter feito e não fez. E aqui então ele começa, nesse trabalho de merecimento, a angariar ali benefícios através desse trabalho junto aos encarnados nessas influências. Por exemplo, estando no hospital com uma pessoa que ele não conhece, mas que sofre ali, que tem a necessidade de auxílio. Ele então presta esse auxílio para poder acumular ali, né, o merecimento para ser novamente conduzido para aquele caminho que ele quer se desenvolver. Causas, murmurou Clarindo, algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Olha só que interessante aqui então a orientação dele. Porque nesse caso, o trabalho espontâneo, além dos deveres que ele tem, porque normalmente a gente pensa assim, né? Bom, o meu compromisso é com esse grupo, com esse trabalho e apenas isso. Mas quando nós temos oportunidade, daí então vem a grande lição do trabalho voluntário, né? daquele trabalho de doação, fazer o bem, não importa quem, né? Dentro daquela premissa que nós conhecemos, né? Na verdade, como os espíritos orientam, o bem que a gente faz aos outros, na verdade, é o bem que nós fazemos para nós mesmos. Então é exatamente o que ele procura fazer aqui. Consciente da necessidade que ele tem de se reajustar perante as leis divinas, consciente disso e sabendo dos débitos que ele tem, ele então se esforça para esse objetivo. No nosso caso, por exemplo, nós não temos consciência dos erros do passado. Então, por isso, nós não temos aquela necessidade de nenhum esforço além do necessário. Mas quando nós, então, temos esse entendimento sobre a lei de solidariedade, sobre as nossas capacidades, e que todos nós somos espíritos em desenvolvimento, em evolução, essa iniciativa de procurar ajudar tanto quanto possível dentro do nosso caminho, na verdade, ali um princípio que nós adotamos. Eu posso não saber o que eu fiz, ou se eu preciso de algum resgate, mas eu vou fazer o bem pela consciência de fazer o bem. E relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para sorver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. Então ele já sabe que no futuro
embora ele tenha aquele projeto de resgate, ele vai ter também ali as suas expiações e também as suas provas, que certamente serão bastante dolorosas diante de todo o quadro que ele criou, prejudicando outras pessoas. Então ele já sabe, criando esse laço, esse vínculo de simpatia com outros espíritos, ele também sabe que poderá receber esse auxílio diante das suas próprias provas. Por isso, então, como ele coloca aqui nessa expressão tão interessante, no voluntário exercício da solidariedade, e que isso fique de lição para todos nós. O ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam perplexos, mas também para nós, que reconhecíamos mais uma vez a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem como abençoado preço de nossa felicidade. Então a gente lembra, né, que a melhor forma de você ensinar alguém é através do exemplo. Então ele conduz esses dois obsessores, porque ainda são obsessores, a observarem exatamente esse mecanismo de auxiliar para que sejam auxiliados também. Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumira assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto delas? Credores ou devedores? Silas sorriu complacente para a arguição cerrada e explicou: inegavelmente creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês estão acumulando. Entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu: não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Observem, como ele disse lá no final do capítulo anterior, reconcilie-te com teu inimigo enquanto ele se encontra junto de você. Porque aqui depois, 5 séculos depois, que ela vai então ter a oportunidade de resgatar aquilo que ela vivenciou. E a pergunta que nós fazemos é: será que ela reencarnou no período em que ela cometeu aquele erro para o resgate de agora? Porque se ela não reencarnou, foram 5 séculos de sofrimento. Então diz assim para nós: dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435, possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche. Desde aí, mais intimamente associadas às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas elevadas e dignas de várias mulheres de seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela vontade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que não lhe perdoavam os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias,
voltando à carne por 4 vezes sucessivas, então ela teve encarnação ali, por intercessão de amigos do plano superior em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Dá para ter uma ideia do que essa mulher vivenciou então, né? Então, 4 encarnações depois, nas 4 eram aquelas relações assim extremamente dolorosas. Agressões de toda sorte, a gente pode imaginar, constrangimentos. Então, era agressão moral, agressão física, violências diversas, né, que ela sofria, para poder ali, e não era simplesmente algo consciente, era algo que ela própria atraiu para si, né, para poder fazer parte desse processo de regeneração. A pergunta foi, será que ela aprendeu com tudo isso? Mas, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? Como não? Exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para outro. Se a situação era assim inaceitável, inalterável, ponderou meu colega, para que retornar ao corpo físico? Para que retomar o corpo físico? Não lhe bastaria sofrer a dolorosa purgação daqui deste lado sem renascer na esfera carnal? A observação é compreensível, ajuntou Silas paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Então é sempre aquela ideia, né, da renovação, tendo o mérito, né, do esquecimento do passado. Então você reencarna numa situação dolorosa, sofre aquelas consequências e a tendência é quebrar cada vez mais, né, aquele endurecimento, aquele egoísmo que naquele tempo provocou tanto sofrimento. Então, ou você muda por amor, ou você muda pela dor. E quando nós falamos, né, naquelas expressões que geralmente os espíritos utilizam nas mensagens, que é colocado então no cadinho, né, onde você acaba sofrendo ali toda a fundição para poder transformar o metal, ou então aquela pedra preciosa que é passada, né, no buril, para poder passar ali por aquele processo de lapidação e tudo mais, né? Nesse caso a gente vê na prática exatamente isso. Um espírito endurecido, egoísta, que provocou tanto sofrimento que através do próprio sofrimento vai então passando por essa transformação. Como ele colocou, não acontece uma transformação de uma hora para outra. Nós temos aqui, por exemplo, só para a gente poder fazer uma comparação, histórias de grupos aqui no nosso planeta que durante muito tempo sofreram, né, perseguições, humilhações. Então basta a gente lembrar, por exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali 6 milhões de judeus, algo focado naquela etnia, né, naquela raça. 6 milhões de judeus padeceram na Segunda Guerra Mundial. A pergunta é, por que tudo isso? E aí quando nós começamos a estudar um pouco sobre a história desse povo, né, que aliás, lembrando que no domingo, né, aqui no domingo passado e no próximo domingo, estudando a história do Espiritismo, nós estamos estudando exatamente a história do povo judeu. O Flávio começou ontem, né, sobre o judaísmo, e nós vamos continuar no próximo domingo. Então, conta um pouco dessa história. Lá no passado, toda a história do Antigo Testamento, que a gente vai vendo a trajetória do povo hebreu, muitas vezes sofreram perseguições, criaram perseguições e tudo mais, e as coisas vão se desenrolando, geração após geração. Então a gente vê que as coisas não se transformam de uma hora para outra. Há a necessidade dessas mudanças que gradualmente vão transformando os indivíduos. Né? Algo muito difícil, um processo muito lento. E dá para a gente imaginar, por exemplo, esses ditadores que nós temos ou agora, né, lembrando, por exemplo, Adolf Hitler, que é a nossa referência de grande erro que aconteceu aqui na nossa
na nossa história contemporânea, se essa jovem, essa mulher, apenas vivendo numa corte, provocou tanto sofrimento, e que 4 encarnações seguidas, essa é a 5ª encarnação dela, ela passa por essas situações, imagina um espírito que provocou tudo aquilo. Como será o seu processo de reerguimento? Muito difícil, né? André lembrou, né, esse parcelado é que pega, né? Pois é, mas o imagina se nós recebêssemos, né, André, com a mesma intensidade o sofrimento que nós provocamos. Então esse parcelado vem exatamente para amenizar, né? A Jane colocou, né, o intelectualismo é muito bom, mas se não agirmos, né, não vai adiantar nada. Na verdade, esse intelectualismo ele acaba fazendo com que nós criemos situações muito mais problemáticas por serem, né, planos muito mais elaborados, né? Então a inteligência, nesse caso, faz com que a gente crie situações muito mais complexas. Porque se é alguém que não tem intelecto, ele acaba agindo pelo impulso. E agindo impulsivamente, ele é movido, na verdade, por sentimentos primitivos. Mas aquele que tem um intelecto bem desenvolvido, ele vai planejar, ele vai elaborar os detalhes, ele vai ali analisar todas as situações possíveis em que ele vai se beneficiar. E é aí que vem o grande problema, né? Perdemos tempo pensando, perdemos oportunidades e no final queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Será que se consegue? Foi mais ou menos isso que o espírito altivo passou em uma mensagem, né? Pois é, porque teve até um espírito amigo, né, que trouxe um esclarecimento para nós, que ele dizia que se nós, tomados pela culpa no plano espiritual, tivéssemos a liberdade de escolher a nossa encarnação do jeito que nós queremos, nós escolheríamos nascer cegos, mudos, surdos, mutilados e na miséria. Tamanha culpa que o indivíduo sente quando a consciência dele desperta. Mas aí nós temos então os espíritos amigos que dão aquele tapinha nas costas dizendo: vai com calma, porque assim você não vai resolver nada. Não é o sofrimento que vai fazer com que o indivíduo se reajuste perante as leis, é o trabalho. E se ele escolhe uma reencarnação em que ele fica completamente incapacitado apenas pelo sofrimento, isso não adianta nada, porque todo o trabalho de reconstrução precisa ser feito. Então a nossa encarnação ela vem com, sim, as dificuldades que vão fazer com que nós despertemos a nossa consciência, despertemos os nossos valores, mas que também o nosso intelecto permita que nós trabalhemos na aproximação, no reajuste, no trabalho dos sentimentos, no auxílio para aqueles que foram prejudicados. Então não adianta o indivíduo escolher ser ali, né, a pulga do cachorro do bandido, né, querendo sofrer tudo aquilo que existe de mais intenso, simplesmente porque ele está com a consciência pesada. Então sim, ele vai nascer numa situação difícil, vai, mas ele tem que ter a lucidez de consciência, quando ele tem condições para isso, para olhar à volta dele e fazer aquele trabalho de reconstrução. Então a gente percebe que os projetos reencarnatórios, eles trazem para nós um sentido, não é apenas o sofrimento pelo sofrimento. Não é olho por olho, dente por dente, embora isso tenha sido passado naquele passado tão distante, né, mais de 3.000 anos lá na Babilônia, né, Nabucodonosor, acabou trazendo para nós, né, esse olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, porque naquela época era assim que as pessoas entendiam. Se você mata, você morre. Se você bate, você apanha. Se você rouba, você sofre as consequências. Mas depois, com o passar do tempo, conforme a nossa consciência vai evoluindo, a gente pensa assim, peraí, você roubou alguma coisa, então você vai aprender a não roubar de novo, mas você vai trabalhar para restituir aquilo que você roubou. Se você agrediu alguém, você não apenas vai trabalhar para não agredir mais através de uma expiação dolorosa, mas você vai também trabalhar para assistir aquela pessoa que foi agredida. Então tudo tem um sentido e todos os nossos projetos têm esse conteúdo. Você passa por uma dificuldade, mas a lucidez que você tem hoje serve exatamente para isso, para que você analise tudo aquilo que tem que ser feito para o trabalho. A Dídima colocou, né? E o amor que aplicar nas suas decisões e ações, né? Pois o amor cobre multidão de pecados, né? Pode-se pensar assim, porque o intelecto faz com que nós tenhamos essa lucidez para também despertar os nossos sentimentos. Então você tem a consciência que desperta, a capacidade de raciocínio e a capacidade de trabalhar as emoções. E dessas emoções, nós começamos também com os nossos sentimentos mais nobres, principalmente o amor.
Jane colocou, né, gostou muito da pergunta de Kardec no livro, né, como o espírito pode se recordar das suas existências passadas. Recorda de acordo com sua intenção e vontade. Estaremos preparados para isso? Tudo gradualmente, né, Jane? Não vemos assim a clareza, né, a visão clara daquilo que nós vivemos no passado. Então, as coisas vão acontecendo do modo como tem que ser. Então, algumas vezes eu tenho um flash de alguma coisa, eu tenho ali uma tendência que é muito forte, eu tenho uma impressão que fica bem registrada. Então, tudo isso para fazer com que eu tenha sempre aquelas referências na minha vida atual para poder me conduzir. Se eu der vazão para uma tendência que é negativa, que a minha consciência já me fala que é negativa, eu já sei que eu tenho que trabalhar. Mas para isso nós temos que ter entendimento, né, do porquê da vida. Para que servem as nossas encarnações. Vamos avançar um pouquinho mais aqui nos esclarecimentos de Silas. Então, mais uma vez, né, se a situação era assim, inalterável, para que retomar o corpo físico? Não bastaria sofrer a dolorosa purgação aqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? Observe então que aqui o Hilário, ele pergunta para Silas se não basta apenas o espírito sofrer no plano espiritual. E aí vocês viram, né, que para que ele vai ter que reencarnar? Para sofrer aqui, sofre lá. Só que nós não estamos levando em consideração aqui nesse caso o Silas. O Hilário coloca para nós essa questão, esquecendo de todo o trabalho de reconstrução que tem que ser feito, que através dos laços que são criados aqui no mundo material servem para nós como plano de trabalho. Que é, né, Miriam, que fica mais fácil para nós, né? Resolve tudo no plano espiritual e chega aqui de uma vez. Vamos em frente. Como foi colocado para nós aqui, né? Então, a observação é compreensível, ajuntou Silas paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido, do esquecimento temporário, com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se amaranhou? De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Percebam que o sofrimento serve exatamente para começar essa transformação. É pegar aquele metal que foi ali amolecido pelo fogo e tomar martelada para tomar ali um formato útil. Então o nosso caráter, a nossa personalidade, também passa por esse processo. E muitas vezes, quanto mais endurecido o indivíduo é, maior é a dificuldade que ele vai vivenciar. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Olha só então a situação que ela mesma criou. Trabalhava como ama, lembra que ela é uma pessoa da nobreza, né? Então ela trabalha como ama de uma residência, é tratada com severidade, e para poder se vingar dessa senhora, ela afoga a criança que acabou de nascer. Afoga a filha dessa senhora. Então, apesar das dificuldades que ela enfrenta, a luta dela não elimina situações novas que ela mesma pode criar. Porque a tendência dela é uma tendência aí do inferior. Ela é ainda um espírito que traz esse primitivismo dentro dela. Então, às vezes ela dá um passo de um lado, mas volta 2 passos. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto de suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Contudo, tornou Hilário, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuravam refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono.
vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. É que a gente lembra também, né, que atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Nós lembramos que muitas vezes naquelas comunidades, por exemplo, onde existe ali aquele sentimento primitivo ainda imperando nessas cidades dos planos espirituais inferiores, para muitos espíritos estarem vinculados e presos a essas comunidades, sofrendo ali toda sorte de humilhações e constrangimentos, né, e sofrimentos também, esses ambientes também são criados com esse propósito, para poder fazer com que o espírito aprenda através da dor quando necessário. O Brás colocou, né, os instintos inferiores falam alto nos seres, né? A Terra ainda está no nível abaixo de 1, né? Pois é, a gente tem ali uma situação ainda de muita dificuldade. E a gente pensa que no passado era assim e ainda no presente é assim. Nós evoluímos, mas evoluímos muito pouco comparado com o passado, em termos, né, de valores aqui do nosso planeta, mas o despertar da consciência que é a conquista maior que nós alcançamos. Ainda mesmo no inferno, ou seja, esse aprendizado acontece mesmo no inferno, acrescentou Leonel preocupado. Leonel era o obsessor, né? Portanto, ele ainda tem essa concepção dogmática, né, de céu, de inferno. O assistente sorriu e aclarou: o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa, mas imaginemo-lo assim à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em sorver qualquer dúvida, e talvez por isso inquiriu novamente. Considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Joana II, né? Olha a pergunta que ele fez, que curioso. A situação que Silas traçou aqui de Laudemira dizia respeito àquilo que ela causou a partir daquela corte. Então ela renasceu naquela corte, criou todo aquele problema de intrigas de corte, influências e tudo mais, e dali 4 encarnações seguintes com sofrimentos como consequência daquilo que ela vivenciou. Mas e antes disso? Como é que ela foi parar nessa corte? Qual foi a história espiritual para que ela se vinculasse àquele ambiente com tantas facilidades e com tantas possibilidades de tragédia também? Então, é possível conhecer? Sim. Será mais fácil conhecê-las, mas não nos convém, num simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta-lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, serve como pontos vivos de possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jogo solar em meu entendimento. Então, aqui em cima, nesse parágrafo anterior, é colocado para nós, né? Vamos só fazer aqui a releitura. Então, basta-lhe pesquisemos a condição referida, falando de Laudemira, para definir-lhe as lutas redentoras de agora. Então, quer dizer, se ela viveu naquela corte e agora ela começa a viver uma vida de pobreza, de humilhações, de relações problemáticas com os outros indivíduos, ele diz mais ou menos que o nosso presente tem uma relação direta com uma situação do passado. Basta que nós façamos uma relação.
Vivemos numa família problemática, tivemos ali relações problemáticas. Temos problemas de saúde, significa que abusamos do nosso corpo físico. Vivemos conflitos sociais, no passado nós geramos esses conflitos sociais. O indivíduo vive na pobreza, certamente ele está aprendendo a viver o desprendimento. Então, é essa relação que Silas traz para nós. Então, ele complementa assim para nós. Então, basta que pesquisemos a condição referida para definir as lutas redentoras de agora. Porquanto nossos estágios em qualquer eminência social do mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou débitos assumidos. Então ele coloca no campo da influência ou das finanças. A pobreza significa para nós uma oposição ao abuso da riqueza. A influência, que pode ser uma influência negativa, representa o reencontro com indivíduos que também trarão ali uma relação negativa. A cultura, o intelecto ou a ignorância representam também no passado o abuso que o indivíduo teve. Ou no caso dele, a conquista também, lembrando que não é só negativo. Se ele tem ali uma vida equilibrada, uma vida estável, não aquela riqueza que possibilita para nós ali tantas quedas, né? Mas uma vida estável, uma vida equilibrada, onde te permite estudar, ter relações saudáveis, se desenvolver culturalmente, se desenvolver socialmente, espiritualmente também, isso foi um mérito conquistado no passado. Então não pensemos apenas nessa relação de sofrimento com sofrimento. Pensemos também em benefício com benefício. Porque é exatamente isso. Essas possibilidades que nos são emprestadas dependem do quê? Daquilo que nós vamos fazer de acordo com os nossos interesses. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere. Então ela tinha consciência do que estava acontecendo com ela, porque a gente lembra que muitos espíritos sofrem as dores, né, no plano espiritual, e se revoltam por não saberem o porquê das coisas. Nosso amigo esclareceu com maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustros. Então eles são 40 anos, né? Lustros são 5 anos, né? Há 8 lustros. E acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e, submetido à hipnose, revelou os fatos que venho a narrar, fatos esses que constam naturalmente na ficha que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Aí nós tivemos também, né, outros, inclusive o próprio Antônio Olímpio, que é ali o foco, né, da nossa história aqui agora, quando ele então sofreu a influência de Druso, quando ele deu a entrada lá na Mansão do Caminho, ele começou rapidamente a contar um pouco da sua história. E aí nesse caso então nós vimos, né, que contando essa trajetória, eles então fazem as anotações e começam a traçar um plano de tratamento. Como ele deve reencarnar, quem são as pessoas que devem ter contato, quem eles precisam procurar para poder trazer de volta, porque foi o caso de Antônio Olímpio, né? Tiveram consciência, procuraram a Alzira, que era sua esposa, a Alzira então foi entrar, né, indicou ali os 2 tios, os 2 espíritos que a gente tem trabalhado aqui, para poder se aproximar. Então esse grupo começa a ser formado a partir dessas informações, que é o que ele coloca para nós aqui, né? E depois ele diz assim,
Então, anotada na ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem o auxílio. Então, para que voltar mais no tempo, se a causa principal das dores que ela vivia sofrendo estavam naquele ponto, naquela corte que ela viveu? Se houver necessidade, começa então a voltar um pouco mais para poder ali aprofundar a sua história, mas aqui eles não viram necessidade. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral para reerguer-lhe os sentimentos na direção da luz em abençoado e longo sacerdócio materno. Então ela já tinha ali, estava tendo um bebê, e tinha ali mais 4 ainda, né? Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro, para a libertação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então aqui, né, na Clara é uma previsão das mais otimistas, imaginar que ela vai encontrar 5 desafetos do passado e ela vai conseguir trabalhar com esses 5 desafetos. Porque a gente lembra, né, se você tem ali um filho, por exemplo, que é um filho problemático e revoltado, a dificuldade que é lidar com aquela personalidade. Nesse caso, ela vai ter 5 filhos. E aí vai depender, claro, da evolução de cada um, porque o foco nosso aqui é nela. Mas esses filhos podem ser espíritos que já tiveram ali uma melhoria, né? Então são aqueles espíritos com uma personalidade difícil, mas não necessariamente má. E não necessariamente espíritos endurecidos. Então cada espírito ali, a gente lembra que, embora ela seja o foco e 5 filhos estejam ali sob a sua educação, cada espírito é uma personalidade, cada espírito tem a sua própria história e cada espírito também tem o seu objetivo. O problema de Laudemira, debatido no nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Tinha agora a sede de aprender e servir, para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado, em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Então a gente vai parar por aqui, e nesse ponto ele traz um tema bastante interessante para o nosso estudo, né, que eu vou explanar rapidamente aqui, que a gente já tem um pouco de conhecimento sobre isso, essa vocação inata. Imaginemos então Silas reencarnando como aquele jovem interessado em aprender, interessado em ajudar, aquele jovem com boa índole, aquele jovem motivado, aquele jovem generoso. Ele então vai se desenvolver, ele tem no seu planejamento reencarnatório a medicina, ele vai se dedicar aos estudos para fazer a sua faculdade e vai ser aquele bom médico, não apenas um médico, mas um bom médico, espirituoso, generoso, atencioso com o paciente. E a gente pensa assim, nossa, esse espírito nasceu para isso. E embora ele não tivesse essa tendência na sua longa trajetória, porque é uma tendência atual que ele vem desenvolvendo, dada a tragédia que foi vivida naquela encarnação anterior, nós percebemos então que esse esforço que ele faz nesse presente de angariar esses valores, de procurar ali ajustar-se, né, perante as leis e aqueles espíritos a quem ele prejudicou, esse trabalho que ele faz começa a desenvolver nele tendências, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo agora.
Como eu brinco com vocês, né, a primeira coisa que nós vamos fazer quando chegar no plano espiritual é perguntar: o que eu tenho que fazer aqui de trabalho? E por que a gente tem essa preocupação? Exatamente porque essa tendência a buscar ser útil, a buscar o conhecimento, a buscar essa produtividade, é algo que nós já fazemos agora. Assim como nós temos aqueles espíritos que têm ali uma tendência oposta, que é aquele espírito preguiçoso, desinteressado, quando ele chegar no plano espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai ser aquele espírito ocioso. Aquele espírito que traz ali aquelas tendências, né, a sempre depender dos outros, sem iniciativa, sem interesse em fazer nada. Então a mesma coisa acontece na situação oposta. Então o que ele coloca para nós aqui? Daquilo que é chamado aquela tendência e facilidade da vocação inata, é na verdade a continuidade daquilo que ele já fazia no plano espiritual. Então a gente pode perguntar, essa tendência que nós temos hoje a buscar sempre o aprendizado, é algo que começou agora ou nós já fazíamos isso no plano espiritual? Porque a história de Silas aqui para nós é algo que pode ser como referência. Nós fomos espíritos que erramos no passado, e aí depois nós desencarnamos, no plano espiritual nós procuramos aprender e a trabalhar, e chegando aqui, nós estamos fazendo a mesma coisa, aprimorando aqueles valores que começaram a se desenvolver. Então essa tendência que nós temos, né, de vocação inata, seja para um trabalho, seja intelectualmente, vamos dizer assim, ou seja pelos nossos valores, são sempre a continuidade daquilo que nós já iniciamos o desenvolvimento aqui na nossa, por exemplo, nessa condição de erraticidade de espíritos errantes. Né? Então é bem interessante a gente ver que tudo é continuidade. Tal vida, tal morte. Tal vida no espírito, tal vida no mundo físico. Então temos as nossas tendências negativas para combater, mas as tendências, as virtudes que nós temos, também são continuidade daquilo que nós já iniciamos. E é sempre aquele processo contínuo de desenvolvimento. Rapidamente aqui que nós lemos, né, o Brás colocou, né, as substituições da humanidade de um plano a outro deve ser triste, né, uns subindo e outros rebaixados. Né? Essa tendência que a gente está vivendo agora de transição, né, Brás, mostra para nós um processo bastante curioso, no mínimo. E a gente colocou, né, André Luiz sempre nos alertando, temos noção exata o que devemos executar? Acredito que não, né, agimos ainda como instrumento cego. Lembro do Papa Gregório, né, no livro Libertação, 600 anos com o fio condutor voltado para o mal, né, que na verdade ocupava aquela grande posição, bom dia Fatival, ocupava aquela posição de liderança, né, mas acabou sofrendo aquela queda, né. Então depois no Libertação acabou se tornando o líder daquele grande grupo, né, de espíritos perversos ainda, né. Exilados de Capela, e depois nós teremos os exilados da Terra, né, que essa é exatamente essa, né, a mudança que nós estamos vivendo agora, né. Então exilados da Terra são aqueles espíritos que serão exilados aqui do nosso mundo, segundo os esclarecimentos dos espíritos, que irão para o mundo primitivo. Então eles chegarão nesse mundo primitivo e vão se lembrar, né, que saudade da Terra que eu tinha quando eu vivia com todos aqueles problemas, apesar dos problemas, mas ali era o local onde eu poderia me desenvolver com as oportunidades que eu tinha. E finalizando aqui, a Jane colocou, né, a lógica de Deus, né, que detestamos vivenciar toda a dureza para o pecador e para nós todas as concessões, privilégios. Recordando Madre Teresa, ontem foi embora, amanhã ainda não veio, né, temos somente hoje. Comecemos, né, então esse é o melhor momento que nós temos certamente para nos desenvolvermos, né. Eu vou ser exilado para a capital federal do universo, né, vamos ver, né, Brás, para onde nós vamos. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, Silas aqui então, depois de contar a história de Laudenira, ele volta agora a focar em Leonel e Clarindo, né, para trazer ali os esclarecimentos para esses espíritos, né. Nós paramos aqui então na página 132 e nós vamos aqui até a página da 132 para a página número 142. Temos 10 páginas no nosso próximo encontro, né. Então 132 é o nosso tema de estudos, né, a continuação aqui do nosso tema. Então, o interessante é que a gente teve a oportunidade, né, depois de conhecer
né, a história de Antônio Olímpio e sua família, a história de Silas e a história de Laudenira. Então são 3 histórias complexas, histórias de longo prazo, num processo de regeneração, que ilustra muito bem essa ideia de ação e reação. E é muito curioso, eu tenho assistido a um programa muito interessante chamado Mundo Museu. É uma série, né, que mostra os museus do mundo. E durante alguns episódios eles mostravam na Alemanha e na França alguns palácios reais que viraram museus. E aí então, né, os apresentadores mostram como era esse palácio, quem vivia nesse palácio, cada ambiente, cada objeto, a história de cada um deles. E é muito curioso quando nós vemos assim, fazendo uma comparação na história, quando eles dizem assim, né, porque fulano foi imperador, que foi casado com Beltrana, que depois veio uma outra que acabou criando ali uma situação de infidelidade, e a outra depois matou o outro porque o outro fez isso, e começa a contar todas aquelas intrigas, aqueles problemas que aconteceram na corte. Para a história, para a nossa história convencional, naquele século, naquele palácio, aquelas pessoas criaram isso. Quando nós estudamos a doutrina, nós percebemos que a história não acabou ali. Não é apenas aquele palácio que abrigou aquela corte toda, com toda aquela gente, com suas guerras, com seus amores, com suas intrigas, e depois acaba numa sepultura onde tem uma coroa em cima. Para nós que estudamos a doutrina e começamos a entender um pouco sobre a imortalidade do espírito e esse processo de regeneração através das reencarnações e da lei de causa e efeito, nós percebemos que aquelas mesmas personalidades que viveram aqueles amores, aquelas guerras e aquelas intrigas, voltaram a se reencontrar em situações diversas, todos eles trabalhando para esse desenvolvimento. E é o que nós vemos aqui agora nessa história contada por Silas. Que naquela corte da rainha, que a mulher acabou depois entrando ali no meio da história, acabou criando aquela situação toda, e acabou. Não acabou. De lá para cá, 5 séculos depois, essa história continua se desenrolando, ainda vai se desenrolar mais um pouco. Assim como nós vimos no passado, porque o imperador fulano daquele período, porque o outro daquele período, basta a gente estudar, por exemplo, o próprio 2000 anos. Onde Emmanuel conta um pouco da história, né, do Senado romano, onde nós contamos ali a história da perseguição de Jesus. Para a história, acabou ali. Jesus foi crucificado, aqueles imperadores morreram, foram sepultados, alguns viraram ali estátuas e coisa e tal. Para nós, imaginemos todos aqueles espíritos através dos séculos, o que eles vivenciaram. E aí então, estudando todas essas histórias de nobreza, de imperadores, de tanto sofrimento, nós também podemos olhar a nossa própria história. Embora não tenhamos necessariamente ocupado uma posição de nobreza, a nossa história continua com intrigas, com amores, e com guerras e conflitos que nós criamos. A Jane colocou, né, você recorda do áudio que colocava sempre William Shakespeare, né, aprender? Sim, exatamente, né, a história atribuída a ele, né, mas tem outros autores, né, que traz para nós uma reflexão muito interessante, que nós podemos aplicar hoje, né, na nossa existência. A Didma colocou, né, aquilo tudo ainda é semeadura, né, a colheita ainda virá. Alguns já colheram, outros estão colhendo, outros colherão, né, então cada espírito ali fazendo a sua própria história, né, porque o que a gente lembra sempre é que tem aqueles espíritos que despertam a consciência com mais rapidez, e há aqueles que acabam adiando esse despertamento, né? Não conseguem ainda despertar. Tanto é assim que nós temos em algumas reuniões mediúnicas, em muitas na verdade, espíritos que são ali auxiliados na condição de obsessores ou de espíritos sofredores, espíritos que contam histórias de passados longínquos. Uma prima minha que trabalhava na assistência a espíritos sofredores, um espírito que ele se identificava como sendo um soldado romano na época de Jesus. 2000 anos o espírito estava se manifestando numa reunião mediúnica. Quantos espíritos de guerras medievais, quantos espíritos da época da escravidão, a gente vai voltando no tempo e vai encontrando esses espíritos ainda presos nessa história.
algo muito dramático, né?